Pronto, primeiro ano do Butantan, então a gente pode colocar aí o nome e o número, e se é do primeiro A ou do primeiro B do nosso chat, que é a nossa chamada. Isso aí, turma. Pessoal, enquanto vocês colocam o nome e número aí na chamada, eu vou dar algumas orientações aí sobre algum material que eu coloquei no nosso Moodle, tá? Como a gente não teve aula na semana passada, a gente precisa aí terminar de falar sobre Sócrates, né? Que é aquela briga que ele tinha com os sofistas. Eu não passei ainda, né, a atividade da apologia de Sócrates, turma. Pessoal, falem comigo, por favor. Não sei, professora. Eu não vi. Eu acho que não. É, Assim. Você postou pra gente fazer, mas você falou pra entregar só semana que vem, que você ainda terminar essa aula com a gente. Aê, que bom que vocês estão falando comigo, pessoal. É isso aí. Então, a gente vai terminar hoje, né, a parte de Sócrates. Aí eu já vou explicar para vocês o que é para fazer na reelaboração, o que é para fazer naquele campo de tarefa que eu criei para vocês. E eu coloquei um prazo bem longo aí, é para entregar no dia 25, uma coisa assim, que eu sei que vocês estão sobrecarregados também, tá? Então, não se preocupem com isso. Eu vou terminar, então, a aula sobre Sócrates, e aí, no finalzinho, eu explico, tá? Só para retomar, então, um pouco o que foi falado na aula passada, o Sócrates, ele vai ser contra os sofistas, porque os sofistas só ensinavam a falar bem a arte da retórica, isso, claro, que numa democracia que era em Atenas, né, a democracia ateniense, era super importante, mas não ensinar a pensar incomodava um pouco o Sócrates. Então, com isso, o Sócrates vai desenvolver aquele método, que é o método da maiêutica, a gente chama método da maiêutica, porque maiêutica em grego significa parto, e ele queria fazer com que as pessoas aprendessem por si mesmas a fazer o parto das suas próprias ideias, para poder ir para as ágoras, discutir sobre os assuntos da cidade, mas partindo aí da própria ideia, e não da ideia de um outro, né? Uma democracia só vai funcionar se todos tiverem os mesmos direitos, se todos tiverem representatividade, isso é super importante até os dias de hoje, né? Por isso que a gente tem como uma forma aí atual, super contemporânea de democracia, a democracia deliberativa, que é onde todos têm voz, por isso que tem também aquela briga de ter a voz da mulher, a voz do negro, né? Como participantes aí de uma democracia. Então, o Sócrates já levava isso em consideração lá em Atenas, que todos têm a mesma voz. Só que para poder você participar, você precisa de aprender a pensar também e a argumentar e a justificar suas ideias. Então, por isso que ele vai criar aí o método da maiêutica. Então, eu comecei a compartilhar com vocês aí os slides que eu usei na aula passada. Lá no Moodle, eu coloquei para vocês já esses slides, tá completo, tá? E também já coloquei os slides da nossa próxima aula, que é Platão. Por que eu fiz isso, né? Tem aluno que prefere acompanhar aí com os slides do lado, então o próximo da próxima aula, que é Platão, já está lá, você pode baixar, e aí acompanhar a próxima aula já com os slides. Então, eu estou colocando já os slides da aula que vai ser da próxima semana, para vocês poderem acompanhar, tá? Deixa eu só adicionar aqui aluno que está querendo entrar ainda. Permitir. Pronto. Então, vamos retomar aí um pouco esse processo aí da maiêutica de Sócrates. Eu expliquei para vocês, então, que a maiêutica, né, na aula passada, é um processo pelo qual Sócrates ele vai desenvolver para poder fazer com que nasçam essas ideias aí nas pessoas. Tem 3 partes, o método, eu expliquei isso na aula passada para vocês. Mais aluno tentando entrar aí, peraí, pessoal, só um minuto. Então, esse método aí consiste em 3 partes, que é primeiro a ironia, a provocação com alguma questão que a gente usa na nossa vida cotidianamente, mas a gente não para pensar sobre o conceito, né? Então, questões sobre o que é o amor, o que é o medo, o que é a coragem. E aí, essa é a primeira parte, a provocação, né? Você vai provocar a pessoa com aquela pergunta que ela não esperava. Eu fiz isso com de exemplo, eu peguei algum de vocês, não lembro exatamente. A segunda parte aí do processo da maiêutica é quando a pessoa recebe aquela pergunta, ela começa a buscar em si mesmo, como se fosse um diálogo de 2 em 1, né, perguntando, poxa, o que é a coragem, o que é a coragem, o que é a coragem, o que é o amor, fica naquele caminhar em círculos dentro do próprio pensamento, tentando buscar uma resposta, né, e aí o terceiro passo, o terceiro momento da maiêutica é você fazer nascer aquela ideia, falando sobre o seu conceito, expondo a sua ideia sobre aquela pergunta que a pessoa fez. Igual as parteiras na Grécia Antiga, né, o Sócrates, as parteiras, elas podiam
ali na hora do parto mesmo, falar se aquele bebê, aquela criança, era boa ou não para a sociedade. Se ela não fosse boa, ela seria abandonada. Então, Sócrates também, igual as parteiras, ele tinha essa capacidade de falar se aquela ideia que acabou de nascer era boa ou não, né? Se não fosse boa, ele iria continuar provocando até esse aluno, ou esse amigo, esse interlocutor dele, fazer nascer uma ideia boa que fosse sustentada dentro das ágoras da democracia ateniense. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida sobre o processo da maiêutica? Vai primeiro, Acho que não. Beleza, Thiago. Ana, valeu. Isso é super importante, isso cai bastante no vestibular, cai bastante no Enem, tá? Para entender aí aquilo que vai se moldando na filosofia ocidental, tá? Com esse método da maiêutica, o Sócrates, ele vai ficar famosinho lá em Atenas, porque ele provoca diversas pessoas, né, dentro da cidade de Atenas. Então, ele vai ficar famoso, vai ganhar bastante fama. E aí, a gente começou a falar um pouquinho aí sobre o processo aí do julgamento de Sócrates, né? Exatamente por conta desse método da maiêutica que ele cria. O que é esse processo de julgamento? Esse processo de julgamento que vai condenar Sócrates à morte foi escrito por Platão. Platão é o principal aluno, o aluno mais conhecido de Sócrates, que a gente tem acesso, que a gente tem conhecimento, né? Então, Platão, ele escreve todos os ensinamentos de Sócrates, esses diálogos, em forma de diálogos, são os diálogos socráticos escritos por Platão, tá? Então, a Apologia de Sócrates é um livro escrito por Platão, onde ele narra o que aconteceu antes do julgamento de Sócrates, para ele ser julgado, o processo de julgamento de Sócrates e a defesa de Sócrates, e aí depois, numa terceira parte da Apologia de Sócrates, ele narra um diálogo que Sócrates vai ter com seus alunos no último momento, que se remete a essa imagem que eu coloquei para vocês, que é um diálogo sobre a imortalidade da alma, minutos antes dele beber um cálice de cicuta, que era um veneno, né, na época, que ele vai ser condenado à morte, minutos antes dele beber esse cálice. Então ele tem esse diálogo, esse último diálogo com os alunos dele sobre a questão da imortalidade da alma. Então eu vou falar um pouquinho desse conjunto dessas 3 obras aí da Apologia de Sócrates, escrito por Platão, e contar o porquê que ele foi julgado e condenado à morte, tá? Então Platão, ele fica com grande fama, né? E aí ele vai com um amigo dele, que é o Querofonte, até o oráculo de Delfos. Delfos é uma cidade vizinha a Atenas, né? Onde tem um oráculo, que é um templo, que tem diversas sacerdotisas ou pítias, que elas não preveem o futuro, mas elas dão enigma na vida da pessoa, tá? Então, a Apologia de Sócrates conta, ainda na primeira parte, esse episódio do Oráculo de Delfos. Então, só para retomar um pouquinho, a Apologia de Sócrates é essa obra literária escrita pelo Platão, no qual o autor exprime a sua versão, a versão do Platão, né, da defesa feita por outro filósofo, que é o Sócrates, em seu próprio julgamento, onde está sendo acusado de corromper a juventude e de não aceitar os deuses que são reconhecidos pelo Estado, introduzindo novos cultos, né? A primeira parte, então, é o episódio do Oráculo de Delfos, onde o Sócrates vai até esse templo consultar a sacerdotisa com seu amigo Querofonte. No caminho até Delfos, o Platão está junto, mas ele não aparece na obra como personagem participante, apenas como um narrador que está vendo de fora aquele diálogo que o Sócrates está tendo. O diálogo da discussão no caminho até Delfos é sobre a questão da fama, né, que é bem interessante, assim. E aí, chegando lá no oráculo de Delfos, o Querofonte, para dar uma provocada em Sócrates, pergunta para a sacerdotisa quem era o homem mais sábio de Atenas. E aí a sacerdotisa responde que o homem mais sábio da Grécia, de toda a Grécia, não só de Atenas, era o Sócrates. O Sócrates vira e fala, opa, só sei que nada sei, né, eu não sou o homem mais sábio. Não sei se ele falou opa, mas ele fala, só sei que nada sei, por isso que essa frase fica famosa. A partir do momento que ele reconhece que ele não sabe nada, ele está aberto a novos tipos de conhecimento. Por isso que ela é importante. A pessoa arrogante, né, presunçosa, que acha que sabe tudo, ela não vai buscar novos tipos de conhecimento, tá? Para poder entender esse enigma que o oráculo de Delfos colocou na vida de Sócrates, ele sai, então, perguntando, fazendo essa provocação, esse método da maiêutica, com vários cidadãos atenienses. Só que ele provoca aí as 3 principais categorias de cidadão ateniense, que são os poetas, os políticos e os artesãos, tá? Então, Sócrates, ele não aceita a afirmação do oráculo, pois não se acreditava sábio o suficiente,
E aí seguiu dialogando por toda a sua vida, né, na cidade. Ele morre ele já é um idoso, né? Aí ele vai conversar aí com diversas personalidades de Atenas, através do seu método da maiêutica, e percebe que todos caem em contradição. Eu já expliquei para vocês isso na aula passada, como que eles caem em contradição, tá? E aí ele vai concluir que ele era o mais sábio, não por saber mais, mas por saber que ele nada sabia, ao contrário dos outros sábios da cidade. Então, esta frase ilustra aí a sua conclusão. Ninguém de nós sabe nada de belo e de bom, mas aquele homem que acredita saber alguma coisa sem sabê-la, enquanto eu, como não sei nada, estou certo de não saber. Então, ele percebe aí a presunção, né, a arrogância dessas categorias principais de Atenas, que são os poetas, os políticos e os artesãos, porque eles acham que eles sabem tudo, que eles são os principais e que eles têm uma suma importância na cidade e estavam fechados a novos estilos de vida, a novos modos de vida, a nova filosofia também, que era de Sócrates, pelo processo da maiêutica. Turma, até aqui, alguma dúvida? Primeiro ano, vocês estão acordados? Eu acho que eu tô acordado, mas nenhuma dúvida, por enquanto. Beleza, então. Então, Platão narra aí toda essa história lá em Apologia de Sócrates, que eu coloquei para vocês inteirinho no Moodle, tá? Apologia tá inteira, com as 3 partes, sobre o antes, o julgamento e a morte de Sócrates, tá? Entre as acusações, então, estava o desrespeito aos deuses da cidade, que a gente sabe que é mentira, que na verdade ele estava tentando compreender um enigma que o oráculo de Delfos, que era ligado ao deus Apolo, tinha colocado aí na vida de Sócrates, tá? Então, Sócrates se defende, afirmando que foi o deus Apolo que lhe condenou a filosofar e que ele vivia apenas para cumprir o desejo desse deus, né? De tentar entender aí por que ele era o homem mais sábio da cidade de Atenas. Os acusadores de Sócrates, que entraram mesmo com o processo na justiça contra Sócrates, foi o Meleto, que é um poeta, né? Os poetas eram super importantes na cidade de Atenas. Eu expliquei para vocês isso na aula passada, da questão que o poeta tem a capacidade de imortalizar através das narrativas um homem que é o único ser mortal no universo onde tudo é imortal, os deuses são imortais, os animais são imortais pela procriação, os heróis são imortais por conta das histórias, então só o homem é mortal nesse universo de mortais. Anito, que era um artesão, os artesãos da época também são considerados como os arquitetos, engenheiros, construíam os aquedutos, né, as bases da cidade, e Licon, que era um orador. Orador aí a gente pode entender como um político, né, aquele que ia para as praças, para as ágoras de Atenas, para poder participar das discussões da cidade, tá? Só 2 dialogaram diretamente, que foi o Sócrates com o Meleto. Só os 2 se conheciam diretamente. Os outros se sentiram incomodados aí e acabaram também entrando com esse processo na justiça contra o Sócrates, tá? Então, a gente pode dizer aí que o julgamento de Sócrates aí foi uma espécie de censura. Censura feita por essas 3 principais categorias de cidadão ateniense, do modo de vida que o Sócrates tinha, que era esse modo de vida irônico, de colocar questões, de provocar, de tentar fazer com que nascesse em cada um a sua própria ideia. Foi uma censura a Sócrates, né? Então, por incomodar aqueles que se sentiam incomodados com o modo de proceder de Sócrates, eles quiseram calar-lhe a voz, e a única maneira seria com a morte de Sócrates, né? As acusações foram motivadas por rancores e ressentimentos pessoais. Foi um processo contra o homem que pensava diferente, mas não apenas porque ele pensava diferente, né? Não era apenas a maneira que ele pensava, mas era o modo de vida de Sócrates, era o modo como o Sócrates agia na cidade, que era provocando os outros com a sua ironia, com as suas questões. Isso incomodou aí os acusadores, tá? E o Sócrates estava tendo diversos seguidores, principalmente os mais jovens, que eram abertos a um novo método aí. Então, é porque a sua fala em praça pública, a fala de Sócrates na praça pública, embaraça e incomoda os cidadãos dessa forma aí irônica de ser do Sócrates, de questionar, de colocar as respostas também em dúvida. Aí, no fim do julgamento de Sócrates, tá, ele perde, pois mesmo os juízes que estavam julgando o seu caso tinham sido desmascarados por ele, tinham sido questionados por ele. E ele foi condenado à morte por envenenamento por cicuta. E é também interessante a gente observar que lá na Apologia a Sócrates, escrita por Platão, ele escreve
a maneira da defesa de Sócrates, né? Como Sócrates, ele trabalhava muito com diálogo, e o diálogo não tem essa ideia de debate. O diálogo é quando você conversa com um amigo, você faz surgir no seu amigo uma nova ideia, através desse processo da maiêutica. A ideia não é arrebentar aquela pessoa por um debate, por um discurso, né? Então, a maneira que o Sócrates se defendeu ali na praça pública, ele fez uma autodefesa, foi através do diálogo, numa conversa. Só que uma conversa não convence ninguém. E o que ele precisava ali naquele momento era persuadir aqueles que estavam julgando ele de que ele estava correto. Só que ele não tinha essa ideia, essa capacidade de persuasão, e sim uma capacidade de fazer nascer novas ideias. Então ele não era um sofista, né? Ele era um filósofo. Ele não soube também fazer uma autodefesa. E tem frases fortíssimas na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, que ele mostra que ele era o maior bem da cidade, né? Que a intenção dele foi o melhor da cidade, que era fazer com que todos conhecessem a verdade dentro de si e soubessem expor essa verdade, essa opinião que é tão importante numa participação política democrática, tá? Então, o maior bem da cidade era o próprio Sócrates e o método da maiêutica que ele fazia com que nascesse a opinião de cada um. Opinião, lembrando, cai no vestibular muitas vezes aí como doxa, tá? Doxa é opinião em grego. E aí, no final do julgamento, Sócrates afirma que, apesar de ser um julgamento injusto, né, porque eram por questões pessoais ali que eles estavam levando Sócrates para o julgamento, se a cidade o queria morto, ele morreria, mas morreria com razão e dignidade. Então, Sócrates, ele teve a oportunidade de pagar uma multa e não beber o cálice de cicuta, mas ele se recusa a pagar essa multa. Por que ele se recusa? Vamos supor que o Bernardinho aí roube o meu estojo, né? E aí só que ele coloca a culpa no Tiago. E aí a gente fica acusando o Tiago o tempo todo, falando, Tiago, você roubou, Tiago, você roubou. Aí alguém vira e fala assim, ok, Tiago, a gente para de te encher o saco, a gente para de te culpar aí, se você pagar um novo estojo. Se o Tiago pagar, ele tá afirmando que ele tem culpa, né? E não foi ele, foi o Bernardinho. Então, por isso que o Sócrates aí não quis pagar essa multa e resolveu beber um cálice de cicuta, porque ele não se sentia culpado. Ele tinha a sua dignidade, ele não estava com aquele peso na consciência, ele era capaz de realizar aquele diálogo de 2 em 1 mentalmente, sem um peso, sem uma culpa, ele se apresentava digno perante a si mesmo, e era assim que ele queria se apresentar aí perante aos outros também, tá? Turma, só já para dar uma ligação aí com a próxima aula, quando Sócrates é acusado à morte, né, condenado à morte aí, o Platão se revolta com a democracia, ele fica pé da vida com a democracia, o Platão, aluno de Sócrates, e aí ele se retira da cidade de Atenas. Só aceitar aqui uma aluna atrasada, né? Então, o Platão ele se revolta com a democracia, por conta de que ele fala que se um povo que não sabe pensar, a democracia não funciona. Olha que atual isso, né, galera? E aí o Platão tem um segundo momento na vida dele, que a gente vai começar a conhecer aí na próxima aula, que é onde ele vai desenvolver as próprias teorias, tá? Então, a gente tem 2 momentos de Platão. Esse momento enquanto ele é aluno de Sócrates, que ele vai escrever vários livros aí, que são os diálogos socráticos, que são os ensinamentos de Sócrates. A partir da morte de Sócrates, ele se revolta com a democracia, ele se retira da cidade, e aí vai desenvolver as próprias teorias aí, que é após a morte de Sócrates. Tudo bem? Então, guardem isso aí que vai ser importante, tá? Na Apologia de Sócrates, escrita por Platão, que foi a última obra aí, enquanto Sócrates estava vivo, em forma de diálogo e tal, a gente encontra, então, 3 livros, né? O primeiro dos livros aí é o Eutífron. Eutífron é o interlocutor de Sócrates, né? Com quem ele dialoga. É um nome, uma pessoa, tá? Então, Eutífron aí é o interlocutor de Sócrates, onde ainda livre, o Sócrates está indo para o tribunal tentando conhecer as acusações. Do que ele estava sendo acusado, né? E aí, nesse livro aí, a gente encontra também esse episódio do Oráculo de Delfos, que dá o start ao processo do julgamento de Sócrates, tudo bem? A segunda parte da Apologia de Sócrates se chama Críton. Críton também é o interlocutor de Sócrates, é com quem ele vai dialogar, tá? Então, tem a visita dele quando ele já está no cárcere. Então, tem a conversa e diálogo entre Sócrates e o Críton, mas também Platão mostra o modo de defesa de Sócrates e todo o processo do julgamento já na Ágora.
A terceira parte do Apologia de Sócrates se chama Fédon, a interlocutora de Sócrates, que também é aluno de Sócrates, o Fédon. Ele aparece em outros diálogos socráticos também escrito por Platão, tá? Que vão tratar sobre o assunto da questão da imortalidade da alma. São minutos antes do Sócrates tomar esse cálice de cicuta. Então, a gente tem essa divisão da Apologia de Sócrates nesses 3 livros, tá? Lá no Moodle, eu coloquei para vocês a Apologia de Sócrates completa, com essas 3 partezinhas aí. Dá para ler independente uma da outra, porque eu já contei uma história geral aí da vida de Sócrates para vocês. Então, só para continuar aqui, o que vocês vão fazer, né, então, lá no Moodle? Qual que é a tarefa que vai valer nota aí do nosso segundo bimestre como reelaboração? Vocês vão entrar lá no Moodle, vão pegar o Apologia de Sócrates, que está completo, baixar aí no celular ou no novo computador de vocês. Vocês vão ler a introdução, todos precisam de ler a introdução, porque é uma introdução fantástica aí. Vocês vão escolher uma das 3 partes para ler. Vamos selecionar um trecho, tá? Trecho não é uma palavra, tudo bem? Então, trecho é uma frase, é um parágrafo que tem a ligação que você fala, putz, aqui mostra o ponto principal da filosofia socrática, né? Pense na maiêutica, no diálogo de si consigo mesmo. Aquela frase tem um significado carregado ali da filosofia socrática. Vocês vão copiar essa frase e desenvolver com aquilo, com as ideias de vocês, com aquilo que vocês aprenderam sobre Sócrates. Deu para entender qual é a tarefa? Deu para entender a Apologia de Sócrates, as 3 partes? Tem alguma dúvida, primeiro ano? Turma, e aí? Dúvidas, comentários gerais? Tá tudo tranquilo com o primeiro ano do Butantan, né? Gente, por favor, hein? Tá, vocês podem falar também, tá? Tá, boa pergunta aí, ó. Eu coloquei 2 modos de entrega. Pode ser tanto por documento, então pode ser digitado no Word, sim, ou feito à mão no fichário de vocês, tá? Eu liberei para entregar 4 folhas de arquivo, então dá para colocar até 4 arquivos. Se alguém precisar de mais, só mandar um e-mail que eu abro espaço ali. E também deixei o espaço para digitar. Então vocês podem entregar dos 2 modos, vocês escolhem, né? Já vou ver para vocês qual é a data de entrega aqui para vocês. Vou entrar no meu Moodle. Daí eu já falo para vocês a data de entrega direitinho, tá? Mas sobre a filosofia socrática, tem alguma dúvida também? O diálogo de 2 em 1, a questão da maiêutica, que é super importante aí para vocês guardarem dentro da filosofia socrática, porque a gente vai continuar usando ela na filosofia de Platão. Peraí que eu vou ver a data aqui de entrega do minha. É dia 25 de maio, tá? Então tem um tempo aí que vocês podem tirar as dúvidas também na próxima aula. Então, a data de entrega é até 25 de maio. Tem uma pergunta aqui, ó, se eu posso explicar de novo o diálogo. Né, sim, posso. Então, vamos lá. Dentro do método, quem que perguntou? Deixa eu ver aqui no chat. Isa. Então, vamos lá, Isa. Dentro desse método socrático, que é a maiêutica, né, que tem os 3 passos, que é a primeira provocação, a pergunta, e o segundo é a busca em si mesmo. A partir desse segundo passo, aí, que é a busca em si mesmo, o Sócrates percebe que essa busca em si mesmo ela é feita através de um diálogo de 2 em 1. O que é o diálogo de 2 em 1? É uma conversa de você com você mesmo, né? Quando você quer lembrar alguma coisa, ou quando você quer pensar sobre alguma coisa, e aí você fica, tipo, vai, Roberta, o que é isso mesmo? Eu sei, mas eu tô procurando, como se você estivesse conversando com você e você mesmo, tá? E é também aquele movimento que a gente faz antes de dormir, né? Ou em momentos que a gente tá só consigo mesmo, assim, sozinha, mas em sua própria companhia. E antes de dormir, a gente coloca a cabeça no travesseiro e a gente começa a perguntar, poxa, por que eu agi dessa maneira, não agi de outra maneira? Por que eu fiz isso, não fiz aquilo? A gente sempre se questiona, a gente sempre conversa com a gente mesmo, tá? Então, o diálogo 2 em 1
É isso. Para que serve esse diálogo de dois em um? Qual que é a importância dele? Primeiro, porque a gente começa a conhecer a si mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo aí de Sócrates, que é forte, né? E também porque é a partir dele que a gente vai construindo a nossa consciência moral, a nossa dignidade. Quando você consegue estar bem consigo mesmo, né? Esse diálogo tá harmônico com você mesmo, você se apresenta como uma pessoa digna também perante a sociedade. Se você comete um crime, mesmo que ninguém esteja vendo, e aí esse diálogo vai ser entre o seu eu e o seu eu criminoso, não vai ter uma certa harmonia, você vai ficar com aquele peso na consciência. Se você não consegue se apresentar nem mesmo digno perante a si, como é que você vai se apresentar perante o outro? Tá? Então, esse diálogo socrático aí de dois em um tem esse peso moral dentro da filosofia socrática, mas também tem essa busca de conhecimento de si mesmo e a busca das suas próprias ideias para poder fazer o parto da sua ideia aí no processo da maiútica. Deu para entender, Isa? Esclareceu um pouco mais aí? Ok, Isa. Então, aí também tem uma pergunta da Ana aí. Prof, tudo que você disse sobre a apologia de Sócrates é quando Platão é aluno de Sócrates ou quando expõe as suas ideias? Boa pergunta também, Ana. A Apologia de Sócrates, claro que foi escrita por Platão depois, né, da morte de Sócrates, mas ainda em forma de diálogo. Então, é ainda quando o Platão é aluno de Sócrates. É a primeira fase da vida de Platão, que é quando ele escreve esses diálogos socráticos aí, que são as narrativas das aulas, das conversas, dos diálogos que ele tinha com Sócrates ou que o Sócrates tinha com outros alunos, tá? Então, diversos momentos, diversos diálogos escritos por Platão, o Platão ele não participa do diálogo diretamente, mas ele está ali próximo, ouvindo esse diálogo, e aí depois ele transforma isso em livro, né? Eu expliquei para vocês também na aula passada por que o Sócrates nunca deixou nada escrito, tá? Tudo aquilo que a gente conhece de Sócrates vem também por meio do Platão, além de Xenofonte, tá? Então, ele, só para relembrar, ele não deixou nada escrito porque ele acreditava que a filosofia era um método de pensar. E se o pensar é esse caminhar em círculos na nossa cabeça, ele não para nunca. Se ele escrevesse, ficava paralisado, se tornaria um conhecimento, deixaria de ser um pensamento. O conhecimento é pronto e acabado, né? Nos é dado. Então, se ele passasse isso para a escrita, se tornaria um conhecimento. Então, Sócrates, ele tinha a filosofia como um modo de vida e não como uma filosofia apenas teórica, escrita num pedaço de papel, que se tornaria um conhecimento. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu vou encerrar a aula aqui hoje, tá? Vocês têm a tarefa aí, lá no Moodle, que é a reelaboração. Fala, Thiago. Eu não sei se isso tem muito a ver, mas eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, tipo, e eu também não sei se você já esclareceu isso daí em uma das suas aulas, Pode falar. que Sócrates teria, tipo, uma relação com Heráclito, porque ele, e não com Parmênides, né, porque Heráclito, ele acreditava naquela coisa que muda, assim como o Sócrates, do seu pensamento, tipo, Sim, tava pensando nisso. tem a ver, sim. Eles são contemporâneos, sim, Thiago. Um conhece sim, a filosofia do outro, tá? A única diferença é que, assim, quando o Heráclito e o Parmênides desenvolvem a teoria deles, por isso que eles são considerados pré-socráticos, embora sejam contemporâneos, né? Quando o Heráclito e o Parmênides desenvolvem a filosofia deles, eles estão pensando em relação ao conhecimento da natureza, conhecer as coisas que nos cercam, né? Fazer ciência, tá? Quando o Sócrates pensa nessa questão do pensamento que nunca para, o caminhar em círculos, ele está pensando na interioridade do ser. Por isso que a gente tem essa divisão da filosofia entre os pré-socráticos, que é aquilo que vem antes de Sócrates, e Sócrates, porque os pré-socráticos discutiam essa questão, só que em relação à natureza, né? Como que eu posso conhecer as coisas que estão em minha volta? O Sócrates, ele interioriza essa filosofia, por isso que a gente tem essa divisão. Mas tem sim a influência dos dois. Tanto é que isso fica muito claro quando na próxima aula a gente for falar da filosofia de Platão e do mito da caverna, dessa divisão de Heráclito e Parmênides, sim. Tá certíssima a sua pergunta. Eu Tá, respondi, mas não obrigado, respondi. professora. Na verdade, eu vou responder mais, mostrar mais a influência de Parmênides e Heráclito lá na filosofia do Platão, que é o mito da caverna, que em Sócrates. O Sócrates conhecia a filosofia deles, mas ele não trabalha as questões da natureza, ele trabalha as questões do homem, essa é a única diferença. Ah, tá. Ah, o mito da caverna, né? Aquele.
Próximo. O Ariane fica isolado, não sei se era isso, fica um tempo lá na Exatamente. caverna. Pessoal, não percam a próxima aula, que é o mito da caverna, que assim é fantástico para usar em redação de vestibular, em vários temas aí, e é um dos mitos mais recontados e mais importantes aí para a história da filosofia. A gente vai conhecer ele na nossa próxima aula, tá? Já tá, os slides já estão lá no Moodle para vocês também, mas eu falo sobre isso na próxima aula. Uma dúvida, turma? Não? Então, um ótimo final de semana para vocês, fiquem bem, e até sexta-feira que vem que a gente vai falar um pouquinho de Platão aí, tá? Beijos para todos vocês. Já vou postar essa aula lá no Moodle, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, eu tô aqui. Vou parar de Obrigado gravar. pela aula. Obrigada a você, Thiago.